Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o Alan Montenegro do canal Política para os Comuns. Lembrando que não falaremos apenas sobre política, mas de outros assuntos que são importantes e relevantes para você, cidadão de bem, cidadão comum. Infelizmente nós estamos no meio de uma pandemia mundial muito forte que já fez mais de 38 mil vítimas, próximo da ordem de 40 mil óbitos em decorrência dessa pandemia. Estamos no meio de uma crise política e no meio de uma crise econômica. Então, temos muitos elementos para tratar aqui no nosso canal. Tá? Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e dê o seu like. É muito importante para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Bom, gente, quando a gente fala de política, de ideologia, o assunto naturalmente é tretoso. E aqui a gente não vai entrar no mérito da liberdade individual, de termos uma vertente, sermos mais alinhados com uma certa ideologia do que com outra e divergimos em vários pontos. Isso se aplica a tudo: religião, futebol e política. E a gente vive um momento muito delicado no Brasil. O sentimento de decepção com os governos lulopetista é perfeitamente compreensível e, obviamente, que ocasionou uma mudança drástica. E eu sou 200% a favor da alternância de poder. Eu acho que isso é saudável. E talvez este tenha sido algo que tenha prejudicado muito os governos petistas, que começaram bem. Estou falando especificamente do período dos 8 anos ali do ex-presidente Lula, e que terminou muito mal ali com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Talvez se tivesse permanecido apenas naqueles 2 mandatos e houvesse uma alternância de poder logo em seguida, talvez o nosso quadro social, político e econômico seria outro. O fato do governo lulopetista ter crescido uma média de 4% ao ano, especificamente o período em que Lula foi presidente, não justifica a quantidade de esquemas de corrupção e de ladroagem que aconteceram nesses governos. Uma coisa não justifica a outra. Eu sou da seguinte opinião: os fins não justificam os meios. E mais uma vez eu vou repetir neste vídeo de hoje algo que eu já tenho tratado em vídeos anteriores, que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Porque fez pode roubar? Não. Fazer a obrigação, o sujeito, o indivíduo, ele é eleito, escolhido por essa razão, para fazer. Então, fazendo ou não está fazendo além da sua obrigação, aquilo que se comprometeu em campanha, no discurso ali narrativo da campanha. A mesma coisa serve quando você tem um governo que, até que se prova o contrário, não é um governo corrupto, mas é um governo que também não faz. E especificamente hoje, a gente tem visto que a gente tem sido vítima de algo semelhante do que aconteceu com o PT. E claro, em circunstâncias um pouco diferentes. Tá? O PT se envolveu em um sistema de corrupção sistemático, enfiaram a mão mesmo, saquearam o Brasil. E sob o argumento de que estavam fazendo, de que era necessário fazer isso para poder governar. E a gente está vivendo algo parecido no governo de Jair Bolsonaro, no sentido de que é um governo meramente narrativo. Então a gente pega um Paulo Guedes que é um liberal, mas hoje é só uma narrativa de liberalismo, porque na prática você não tem nenhuma ação liberal acontecendo. E obviamente que precisamos ponderar o fator da pandemia, que contribui no sentido de que o Estado ele precisa ser mais intervencionista, ele precisa participar mais, injetar dinheiro na sociedade, no país, para poder alavancar a economia de alguma forma, tá? O liberalismo econômico, ele é quase utópico, especialmente no Brasil. Pode ser a realidade dos Estados Unidos e de outros países, mas infelizmente aqui não é. E eu vou explicar por quê. Embora gostaria que fosse também, que fique claro, tá? O ideal seria que a gente tivesse uma máquina pública menor, mas muito menor do que a que temos. Hoje, grande parte da receita do Estado é comprometida com a máquina pública. Uma máquina pública muito custosa, muito cara, muito onerosa. Então, nós temos uma quantidade de estatais surreais e o Brasil é um país que
é praticamente autossuficiente em tudo, em eletricidade, petróleo, ele não consegue oferecer para o seu cidadão, para mim, para você, o mínimo. Que diferente dos Estados Unidos, eles têm isso lá. Eles pagam um valor ridículo pelo combustível, eles pagam um valor ridículo pela alimentação, eles têm uma moeda super valorizada, a forma como a mercadoria transita dentro do país é muito grande por ferrovias, o que faz com que o custo da operação e na ponta para o consumidor final seja pequeno. O tributo pago pelo americano é infinitamente menor do que o pago pelo brasileiro. Então, nós precisamos urgentemente migrar para um sistema liberal, no qual o Estado é pequeno e a sociedade civil organizada ela comanda a economia do país, com uma livre iniciativa pautada sobre a ideia da lei da oferta e da demanda, basicamente isso. Então nós temos o exemplo dos Estados Unidos, que é um exemplo que funciona muito bem. Só que nós já temos uma máquina pública formatada, constituída e positivada na Constituição Federal. Então a gente precisa fazer uma reforma política, a gente precisa fazer uma reforma tributária, a gente precisa fazer uma reforma econômica, a gente precisa enxugar a máquina pública, a gente precisa privatizar as estatais, para que, através da iniciativa privada, a gente tenha valores mais condizentes com a realidade e que isso também reflita no pagamento de menos impostos. Até porque os impostos que voltam pro contribuinte, ele volta só 1/3 praticamente de tudo que o contribuinte paga de imposto, retorna para ele através da saúde e da educação. E vamos combinar, a saúde no Brasil está longe de ser ideal. O sistema de educação também, ainda mais longe ainda do ideal. Então nós não temos um retorno fidedigno, que seria o ideal para o cidadão brasileiro se desenvolver e poder desenvolver as suas competências e habilidades. Esse é o retrato do nosso país. E como que essa mudança acontece? Propondo com a aprovação de projetos de leis, mudando, fazendo uma reforma política, como eu acabei de falar, é através disso. E hoje o governo está muito mais alinhado com uma pauta progressista. Haja vista que os militares desenvolveram um programa parecido com o PAC da Dilma para dar uma alavancada no Brasil depois da pandemia, que eu entendo que é razoável até a página 2. A partir da página 3, isso se converte num discurso eleitoreiro, politiqueiro de quinta categoria, que foi o que o PT fez. Então assim, agora eu falei que hoje o vídeo seria um pouco mais abrangente. Alan, você é a favor das cotas para os pretos? Sim, sou. Ad eterno? Não. Eu entendo que a gente precisa ter, e está provado por A mais B de que tem funcionado o sistema de cota no Brasil, tem começado a criar condições para caminhar para um equilíbrio que ainda estamos longe. Não existe um equilíbrio nesse sentido, mas é uma ação boa. Ela deve ser ad eterno? Obviamente que não. Isso tem que ter data para começar e quando chegar próximo dos números ideais, você tem que acabar. É um projeto que tem que ter começo, meio e fim. A mesma coisa se aplica ao Bolsa Família, a mesma coisa se aplica a vários programas sociais. Ele dá ali uma prerrogativa inicial de desenvolvimento e depois o indivíduo ele vai conseguir ter condições de se desenvolver e participar ativamente da sociedade. Não ser alguém que depende de um subsídio do governo em troca do voto de cabresto para fazer a manutenção daquele político no poder. Então percebe o que eu estou querendo dizer? Então, assim, basicamente nós temos esse problema que é crônico. Nós temos um outro problema também que é um problema cultural. O brasileiro ele é muito mal informado. A gente tem uma relação com política muito romântica, muito apaixonada. A gente lida com política como se fosse futebol. Então a gente escolhe um candidato é como se ele fosse um time de futebol que a gente torce. A gente defende ele com unhas e dentes. Quer esteja certo, quer esteja errado. E a gente perde a razão. Então assim, o que eu percebo no debate público?
E olha, eu vou ser muito honesto, gente. Nesse período de pandemia que a gente tem ficado um bom tempo de casa, a gente tem a oportunidade de assistir bons filmes, de ler bons livros, de assistir bons conteúdos de variadas correntes de pensamento, de pessoas inteligentes. Eu sou cristão. Eu gosto de ouvir pregadores que têm um profundo conhecimento da palavra de Deus, aqueles que a palavra até diz que seriam doutores. Mas eu não ignoro aquele que tem um discurso mais simples, mas que também tenha uma correspondência com uma verdade. O problema é o seguinte, sobre a sombra do retorno da esquerda no poder, a gente fica aceitando mandos e desmandos de um governo que parece um hospício, um manicômio. Vamos combinar, gente? Honestamente, você que é bolsonarista, e quando eu digo bolsonarista, não é só uma pessoa pseudo de direita, mas alguém que está passando pano para um cara que está fazendo errado, ou que poderia fazer melhor. Você precisa ser alinhado com as verdades que te motivou a votar nele. Tem esse alinhamento. E eu tenho certeza que você vai começar a tecer algum tipo de crítica a esse governo. Porque não dá para concordar com algumas coisas. E a razão pela qual o presidente manda e desmanda e faz o que faz é porque ele percebe um certo engajamento social favorável ao que ele diz. Existe uma militância disposta a matar e a fazer qualquer coisa para defender o indefensável. É como se a gente estivesse concordando com um assassino. Ah, mas ele matou, mas espera lá, a gente tenta encontrar um argumento que justifique um ato ilícito, um ato errado. E a gente tem visto isso no jornalismo, a gente tem visto isso na sociedade civil, a gente tem visto isso naquela militância mais engajada. E esse fenômeno já havia acontecido antes com o PT e está se repetindo nesse exato momento. Aí talvez você esteja ouvindo esse vídeo e se for a primeira vez que você está assistindo, você pode chegar na seguinte conclusão. Nossa, o Alan ele é de esquerda. Já fui, não sou mais. E como cidadão livre, eu me dou o direito de mudar de opinião, de repensar, de fazer uma autorreflexão. E vamos ter uma coerência aqui? Quantos não foram de esquerda? Por um período que seja. Quantos que hoje criticam, e com razão, o governo do PT, que já não tenha votado no PT em algum momento? Se você nunca fez, parabéns para você. Mas se você já fez e mudou de opinião, parabéns também. Quem diz que a gente não pode mudar de opinião? Mas a gente muda de opinião com base em quê? E o que a gente defende? Então o fato de eu ter... Um dos erros que eu cometi, e eu assumo aqui neste vídeo, é que eu defendi o indefensável. Mas com um pequeno detalhe. Quando o Lula estava sendo julgado sob a acusação do triplex, do sítio, eu falei, enquanto ele estiver no campo das hipóteses e não tiver uma conclusão do inquérito, uma condenação, eu parto da prerrogativa de que ele é inocente. Depois que houver condenação, está condenado. Ponto. Acabou. Não discute. Eu sou um legalista antes de qualquer coisa. Patriota e legalista. Legalista. Né? Tropecei aqui na palavra. Um legalista. Foi condenado? Cana no cara. Acabou. É bandido, é ladrão. Eu não tenho político de estimação, eu não tenho bandido preferido, porque isso é o cúmulo da incapacidade de pensar, da coerência do raciocínio. E se a gente for coerente, não significa que você vai ser contra o Jair Bolsonaro, você pode ser alguém que simpatize e que goste muito daquelas ideias que foram defendidas lá na campanha eleitoral. Mas eu te sugiro, analise agora o que está acontecendo. Será que a tua opinião, sem sentimento, de forma racional, vai concordar com o que está acontecendo? Talvez não. O problema é o seguinte, na época da esquerda, os petistas passavam pano para o PT e foi um erro. E hoje, na época do Bolsonaro, os bolsonaristas passam pano para esse governo, o que também é um erro. E um erro pior que o outro. O motivo pelo qual nós rompemos com o governo está sendo o motivo pelo qual nós estamos sendo prejudicados pelo atual governo. Enquanto tiver gente engajada a falar, presidente, tudo que você fizer está certo, a gente vai pagar um preço muito caro por isso. O voto não é uma carta em branco, eu já falei isso em outros vídeos também.
Não é uma carta em branca. Nós temos problemas aqui culturais muito fortes. A gente não consegue conversar sobre política, a gente não consegue ouvir alguém que tem uma posição política diferente da gente sem arrumar uma briga, sem arrumar uma confusão. A gente não consegue olhar alguém que pensa diferente da gente sem analisar aquelas ideias, se elas são coerentes, se são razoáveis. Não! E quando conversamos e quando trocamos ideia, a primeira acusação que vem é: você é esquerdopata, você é economista, você é fascista. A gente não sabe o que é comunismo, a gente não sabe o que é fascismo, não sabemos nem o que é nazismo. Um certo personagem político falou que o nazismo foi um movimento de esquerda e a turma compra isso como uma verdade. Vai ler, vai pesquisar, vai estudar, você vai descobrir que não. Extrema direita. No Brasil hoje nós temos problemas extremos. Nós temos uma extrema esquerda violenta, massa de manobra, e nós temos uma extrema direita violenta, massa de manobra igualmente. Por isso que eu tô aqui, ó. Um meio termo. Sou de direita moderado. Não sou extremo. O extremo é ruim. Então o vídeo de hoje fala mais nesse sentido. Gente, vamos refletir. Vamos raciocinar. Vamos ouvir opiniões diferentes. Vamos estudar. Vamos aprofundar o nosso conhecimento. Deixa eu estudar o que é fascismo. Deixa eu estudar o que é comunismo. Tá todo mundo dizendo do marxismo cultural. Deixa eu ler o livro do Marx para entender a origem disso. Para poder chegar numa conclusão. Não à toa que hoje nós temos um ministro da saúde perdido geograficamente e um militar. Falou uma besteira atrás da outra. E normal. Hoje a gente está acostumado e habituado com o presidente, nós somos esculachados pelo Donald Trump. Quando perguntado a respeito, o nosso atual presidente diz: não, a gente conversou por telefone e tá tudo certo. Donald Trump, um abraço, cara, esculachando o nosso país. Fechando as fronteiras para que brasileiro não chegue lá, dizendo que se tivesse agindo como o Brasil está agindo, teria morrido lá 1 milhão e meio de pessoas, que está preocupado com a nossa condição, e a gente tapa os olhos para esse tipo de situação. E é dessa forma que você se considera um sujeito intelectual, um sujeito inteligente, um sujeito que pensa fora da caixa? Um dos motivos pelos quais eu gravo esses vídeos é porque eu entendo que bônus sejam opiniões extremamente pessoais e é apenas mais uma visão, uma análise dos fatos que estão acontecendo na nossa sociedade. Eu acho importante deixar isso registrado, porque aparecer daqui a pouco um monte de engenheiro de obra pronta, vai aparecer um monte de gente dando solução para isso, para aquilo. Então eu prefiro deixar registrado aqui já uma análise que pode mudar, e tudo isso vai depender dos fatores políticos e econômicos do país, mas no momento é o que está acontecendo, tá certo? Não se sinta ofendido. Para mim, eu tenho amigos, parentes que são de esquerda, eu tenho amigos e parentes que são de direita, e eu respeito o direito individual de cada um de pensar como quiser. Mas a minha sugestão para o dia de hoje é assim: analise e não subestime a sua capacidade e a sua inteligência. O vídeo de hoje termina por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o like, é muito importante para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possível. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá certo? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!